Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Estamos mais uma vez aqui em São Paulo e eu trouxe uma convidada ilustre que eu já vou apresentar para vocês. Antes, eu queria falar da MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. Eu queria fazer um agradecimento especialíssimo aqui a Bravo, na figura do meu amigo Marcos Gimenez, que oportuniza a gente estar aqui em São Paulo falando com grandes popstars da área tributária brasileira. A Bravo é uma empresa que tem mais de 10 anos já de trajetória, ajudando, criando soluções para seus clientes na gestão fiscal, contábil, BPO, implantação de sistemas, tudo com uma tocada muito tecnológica, digital, toda essa jornada de transformação digital que a gente vê muitas empresas falar. Hoje é muito sexy falar que você faz uma jornada de transformação digital, mas a Bravo, ela tem esse ceticismo de fazer um diagnóstico e avaliar qual é a ferramenta que se aplica ali ao seu negócio, como é que ele pode ajudar você a reduzir horas. No Brasil, se usa 30 mil horas para fazer gestão fiscal e a Bravo te ajuda nisso. Basta que você mande um e-mail manicomiotributário@bravocorp.com.br. O meu amigo Gimenez vai ter um prazer para te atender. Ele, aquela turma dele maravilhosa, o Anderson, tem uma turma maravilhosa lá. Fala com eles. E aqui em algum lugar tem um QR Code rolando. Você pode mirar no QR Code, tem um material bem bacana da Bravo. Você consegue entender um pouco melhor o que eles entregam de valor. Agora vamos se divertir, vamos falar de coisa séria, de coisa boa. A minha amiga Alessandra Vieira, que alegria, Alessandra, te receber aqui, essa visita maravilhosa no nosso podcast Manicômio Tributário. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, agradecer, né, Augusta, porque fazer um conteúdo desse para a nossa profissão é algo inovador, disruptivo, que você está dando cada vez mais esse prazer da gente participar, escutar e ter uma audiência aí perene sobre tudo que você está apresentando. Parabéns mais uma vez e eu agradeço o convite por esse momento aqui. Sabe que no futebol, Alessandra, quando um time ganha muitos títulos, o torcedor começa a dizer que virou uma múmia de tanta faixa que coloca, premiação ali. E eu quero dizer que você tem tantos títulos de reconhecimento como uma grande gestora tributária que é. Ela já ganhou o prêmio aqui, ela vai falar um pouco sobre isso com a gente. Mas eu queria então começar te perguntando a tua trajetória. O que te trouxe até aqui, a Alessandra, que hoje é diretora tributária da Via, mas tem uma trajetória riquíssima, maravilhosa. Eu queria que tu compartilhasse como é que tu chegou até aqui, porque tem muita gente que está te ouvindo aqui e no bom, no melhor dos sentidos, está querendo te copiar, está querendo se inspirar na tua trajetória. Divide conosco como é que foi isso. Legal. E de novo, né, agradecer e compartilhar histórias que são possíveis, né? E eu digo que eu sou uma história bem possível. Eu sou estudante de escola pública, me formei, fiz todo o meu primeiro e segundo grau na escola pública, formei como técnica de contabilidade e foi aí que eu me deparei com a oportunidade da profissão. E vim de uma família muito humilde, então era aquele típico plano de carreira a curto prazo, né? Termina o segundo grau e vai para o mercado de trabalho. E aí, quando eu vi esse segundo grau aí em técnico, já fui tentar trabalhar, olhei que as perspectivas não eram tão bacanas, né? A gente fala que o dinheiro não é o nosso objetivo sempre, mas se você avaliar com bastante objetividade, tudo que você acaba tendo que dar valor, saúde, segurança, alimento, o dinheiro é que toca, né? Sim. Então, nesse momento eu falei, bom, tem que rever meus parâmetros. E aí fui pensar em faculdade, como é que eu ia chegar numa faculdade. Então foi o primeiro plano de ação, né? Chegar na faculdade para poder desempenhar uma atividade que me desse remuneração suficiente para ter um conforto. E foi assim, fiz técnico, entrei em escritório, fui fazer, demorei um tempo, vi que o escritório não estava pagando, fui para vendas, fui ser vendedora, e aí fiz minha poupança, fui fazer faculdade de contábeis, terminei a faculdade de contábeis dentro de um escritório
de contabilidade, voltei para o escritório de contabilidade. E aí, finalizando a faculdade, formei bem, com uma referência nas aulas, enfim. E peguei um momento muito especial que estava acontecendo no Brasil. Era o Grupo Garantia, com a Skol, Brahma, fazendo ali toda a sua estruturação para então virar Ambev. E eu participei do projeto, né? Eu tenho o botãozinho lá da Ambev. Legal. E isso foi um aprendizado. Foi algo assim maravilhoso, uma concorrência ali com muita gente boa. E ali aos 20 e poucos anos, a gente se deparar numa concorrência dessa é uma lição, um aprendizado. E aí, entrando na Ambev, eles investiram muito em mim na parte de educação, estudos ainda assim lá. Então, fiz vários cursos que me deram a oportunidade de entender como uma gestão de uma grande empresa, de um grande negócio. E foi lá que eu me esbarrei na área tributária. Depois de um ano que eu estava já na Ambev, eu acabei sendo direcionária para a área tributária, para ajudar ali na consolidação da companhia. E tive a oportunidade de entender plantas de negócio, M&A em si, tinha a aquisição da Antártica também. Então, foi um momento muito especial, né, que a área tributária me escolheu. E aí, aquela vida de Ambev que todo mundo conhece pela fama, bem acelerada. E, para variar, eu falei, bom, estava num momento que eu não morava em São Paulo, tinha que vir. Falei, bom, eu queria ficar um pouco mais em Brasília. E acabei indo para o segmento de telecomunicações. Tinha acabado de privatizar e fui lá me entender que negócio era esse, que bicho era esse. E foi um grande aprendizado também. Época de bastante reestruturações. Era uma época muito específica no Brasil, né? A gente estava ali democratizando a telecomunicação. Todo mundo antes tinha... Quem tinha um telefone em casa tinha um grande investimento, Sim, né? declarava no imposto de renda, né? Exatamente, patrimônio, né, Augusto? Isso. E foi bacana participar de algo que foi muito bom para a população, né? Você vê todo mundo tendo acesso e com isso, quando eu estava em telecom, tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. Viajar para tudo quanto é lugar, porque a gente estava fazendo expansão em telecomunicações, então foi rico esse período. Mas não teve jeito. Mesmo não querendo sair de Brasília, uma hora as coisas falaram, bom, você vai ter que vir, ou a gente brincava, né? Ou vinha para São Paulo ou ia para o Rio de Janeiro, Sim. Não tinha muita conversa. E acabou que eu escolhi por vir para São Paulo. Na época, a Claro me convidou para vir fazer também um projeto de transformação. E foi muito bom. Um projeto que era para um ano, e depois eu acabei assumindo a área tributária também. E por lá fiquei 12 anos. E depois, para variar, né? Depois de telecom, depois de indústria. Bom, o que está faltando para dar mais um calor de emoção? Sim. Varejo, né? Sim. Acabei vendo uma proposta bastante interessante que era a Via. Estava fazendo um grande turnaround aí. E em 2020, pandemia, ainda ninguém sabia, né, o que chegaria no Brasil. Eu decido sair de um setor que eu conheço, domino, fiquei por 20 anos e vou para varejo. E estando lá na Via, cheguei, era para estruturar toda a diretoria tributária, com 20 dias de empresa, lockdown. E aí, ainda sem contato direto com todo mundo da equipe, eu me retirei, né, como todo mundo foi para casa. E aí começou uma nova saga, que foi colocar a diretoria tributária em pé num momento totalmente online, né? Sim. E foi uma experiência, acho que todo mundo teve grandes experiências pela tristeza que a doença trouxe, Sim. pelo momento de pandemia, mas também houve essa oportunidade de você estar mais próximo. É engraçado falar isso, mas mais próximo às famílias, porque no online, a gente entrava ali, tinha uma criança no colo, tinha cachorro latindo. Isso. E a gente começou a compreender que tudo bem. Fazia parte da vida. E a gente começou a entender que a vida era muito mais do que uma big picture dentro de um escritório. Sim. Né? A gente começou a entender tudo de uma forma mais aberta. Então, eu acho que esses momentos nos deixaram mais empáticos. A empatia, de fato, foi exigida. E minha trajetória foi
eu acho que é uma grande riqueza ao longo do tempo, porque foi possível conhecer muitas pessoas, passar por vários segmentos e tendo a oportunidade única e especial de conhecer gente que contribuiu positivamente para minha carreira, para me deixar para me permitir, né, chegar onde eu cheguei. Muito bom, Alessandra, te ouvir, sempre muito bom te ouvir, e eu costumo dizer que o sucesso deixa pistas, e aqui acho que é uma primeira dica que tu deixa, sem intenção de deixar, né, a questão da gratidão. Tu acabou de falar assim, pô, pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Só os grandes são gratos, né? Pô, eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei aqui com a ajuda de tanta gente, aprendi com tanta gente. Então é muito legal ouvir gente grande ser grata, né? Eu acho que falta um pouco isso no mundo. As pessoas ainda... Tem muita gente que acha que consegue fazer coisas sozinhos e não é verdade. Absolutamente não é verdade, né? Agora eu olho para tua carreira e te vejo em bens de consumo, telecom e varejo, cada um com o seu nervosismo do ponto de vista da gestão tributária, com a sua peculiaridade, a indústria, com o seu ST, telecom, com a questão dos municípios, ISS, ICMS, altíssima carga de ICMS, e o varejo com aquele monte de coisa, né, de tratamentos diferenciados, enfim, vocês são marketplace, né? Eu queria te perguntar se é que essa resposta existe. Dos três, tem algum setor que você diga assim, esse aqui é o mais complicado de todos? Augusto, a pergunta boa. Eu acho que dos três, todos eles têm as suas peculiaridades. Uhum. E todos eles são extremamente exigentes. Sim. O que eu acho que... e todos eles têm uma temperatura que a gente brinca que a cadeira é sempre muito quente, né? Sim. Porque a exigência é sempre muito alta. O que o varejo talvez tenha diferente dos demais é a quantidade de cenários simultâneos. Uhum. Porque mesmo você vem na indústria, você tem alguns cenários que são intensos, mas eles são perenes, são flats ali, você vivencia eles numa sequência, né? Mesmo o telecom, que também tem uma multiplicidade de carteira de possibilidades, você também tem um caminho ali mais constante. Mas varejo é uma reinvenção diária, né? Você vive uma arrebentação ali de constante, de modelos, de propostas, do que você quer disponibilizar. Quando você fala de carteira de consumo, né, onde você tem que ter no radar a quantidade de prateleiras infinitas, né, que a gente brinca, né, que a gente vende do alfinete ao foguete, e é fato, porque tem de tudo naquela prateleira, você passa a ter uma visão muito mais ampla da carga tributária. Isso te exige uma quantidade de atualização, assim, uma dinâmica intensa. Então, acho que o varejo, ele faz isso com você, ele sobe a régua. Você tem que ter muito mais capacidade de acompanhamento do que os outros segmentos, por conta do quanto ele te exige. E tanto também que ele se reinventa, né? A gente está vendo esse movimento do New Retail, você falou bem do Marketplace, que é o combinatório, né, do mundo digital com o mundo físico. A gente já fala do Phygital, que é esse encontro, né? Como é que o cliente, o consumidor, passa a fazer esse tipo de escolha do que como e quando ele quer comprar ou consumir, ou identificar o consumo dele. E a gente, como área tributária, tem que estar antenado para saber acompanhar esse tipo de exigência e, ao mesmo tempo, identificar o que falta. Então, quando a gente vai entender esse business que está se reinventando, está precisando colocar o cliente em contato, né, tanto com esse modelo atual quanto esse modelo novo, encontrando esses dois mundos, a gente nessa cadeira precisa estar muito mais parceiro de negócio, fazendo a relação entre o que a legalidade exige e o que o negócio está se reinventando para fazer com que seja atrativo. Sim. Porque se manter relevante é algo tão intenso e necessário que você precisa realmente fazer gamificação em loja, você precisa criar situações que as pessoas falem, realmente vale a pena eu estar naquele modelo, vale a pena eu ir até essa marca.
Então, eu acho que o varejo hoje me deixa, de tudo que eu já vi na vida, é o que eu acho que está mais em ebulição constante. E o varejo tem uma margem mais apertada também, né? Comparado com os demais, eu acho que o desafio acaba sendo redobrado. Sabe que olhando um pouquinho, eu sempre tive a curiosidade e estudei um pouquinho assim de história do mundo empresarial, história do capitalismo, enfim. E eu lembro de uma época em que a GM chegou a ser a maior empresa do mundo e depois o Walmart. Me lembro quando o Walmart se tornou a maior empresa do mundo, se falava que o varejo estava engolindo a indústria, né? O varejo dizia, olha, a margem agora tem que estar comigo, você paga isso, paga aquilo, paga prateleira, enfim. Só que acho que isso mudou, porque eu tenho acompanhado através do mercado de capitais as margens mais apertadas do varejo. É isso mesmo, Alessandro? Você acha que a indústria reequilibrou essa queda de braço entre o varejo e a indústria, ou são casos isolados? Eu acho que, na verdade, é um processo combinatório. Acho que o que você falou foi bastante interessante mesmo. Historicamente, houve sempre uma disputa de dominação. Quem é o segmento que domina o outro, portanto, cria mais oportunidades para cada visão apartada. Hoje eu entendo que é muito mais combinatório. Tanto as políticas, as negociações entre a indústria e o varejo, elas são muito mais próximas, tanto na avaliação de um market share, até mesmo nas expansões, são muito mais combinatórias com a indústria, porque por mais que exija a produção, é o varejo que chega até a ponta final. Sim. O ano passado, a gente só não entregou no Brasil, para você ter uma ideia, aqui na Via, se eu não me engano, chegou a 60 cidades. De 5.500, né? Exatamente. O restante tudo a gente entregou. Então, uma indústria, por mais forte que ela seja, por mais reconhecida que ela seja, ela não consegue ter essa capilaridade e granularidade que o varejo hoje acaba tendo. Sim. Então, o que a gente tá vendo exatamente agora? Um desenho que está se construindo. É o desenho colaborativo, onde as duas partes precisam estar muito próximas para que o consumidor, de fato, tenha acesso, e para isso tem que, sim, cada um vai ter que puxar um pouco para chegar no equilíbrio. E, fato, o varejo tem as margens bastante apertadas e é o volume, né? A gente, olhando o nosso negócio mesmo, no dia a dia, o volume que a gente emite de relações são mais de 36 milhões ativos de clientes recorrentes e de transacionados 90 milhões. A gente brinca que basicamente a população ativa já passou pelo negócio. Então, é um braço. Eu acho que essa disputa no passado foi real, né? Exatamente como você falou. Mas eu acho que hoje a economia se redesenhou. Eu acho que é muito mais colaborativo e muito mais onde há uma parceria real do que uma disputa e um confronto, né? A gente viveu muita época de confronto, né? E que no final do dia quem perdia também era o consumidor. Hoje a gente tem uma capacidade de melhorar essa entrega, melhorar essa relação, combinando os negócios. Legal, muito bom. Alessandra, a gente não chega a ser segredo para ninguém, a gente participa juntos, né, de um grande projeto capitaneado aí pelo Marcelo Brasil. Recentemente a gente esteve aqui em São Paulo junto no Tex School, que é um projeto de mentoria. Eu queria primeiro te perguntar quão entusiasta tu és assim, no desenvolvimento das pessoas através da mentoria. O que a mentoria como ela pode ajudar as pessoas, como é que tu enxerga isso e como é que tu chegou, né, nessa jornada de se tornar uma mentora. Bacana. Acho que é um dos projetos que a gente tem mais alegria de fazer, Sim. né, Augusto? Eu fico feliz que tem parceiros como você e entre outros grandes nomes que estão lá com a gente, né? Acho que a mentoria é uma oportunidade bastante especial que as pessoas têm na vida, porque você pode ter alguém que você tem uma afinidade, ou que você tem uma inspiração, ou que você tem uma aproximação, mesmo que você não vivenciou com ela, mas você enxerga na caminhada dela passos que você também quer dar, ou que você já teve, né? Então, essa oportunidade de humanizar as relações, estar mais próximo, e no planejamento do seu dia a dia, você ir ao encontro do que você entende como o melhor cenário que você deseja, eu acho que isso
é algo muito gratificante e algo também que é enriquecedor para quem escolhe ser mentor. Então, como eu falei para você, ao longo da minha carreira eu tive muita sorte. E a sorte é relativa, né? Porque sorte, ela bate na porta, em geral, de quem está estudando, quem está trabalhando. Sorte né? é não da competência com a oportunidade. É isso aí. E essas pessoas, em algum determinado momento, eu consegui ser mentorada por elas, mas porque havia uma relação de empatia, uma relação de reconhecimento. Uhum. E essas alavancas, essa forma de ajudar no feedback, nas construções de caminho que podem ser possíveis, nos ajuda muito a dar passos mais acertados para o caminho que a gente está escolhendo. A gente tem nas ansiedades da juventude aquele momento de querer correr antes mesmo de saber andar. Uhum. E o mentor, ele te ajuda nessas etapas, né? De maior clareza, de você criar um plano estruturado, real, que seja crível e possível, né, de ser realizado. Então, quando eu tive a chance, né, de participar de um projeto, eu senti que era um momento de agradecer o que eu recebi. Uhum. E para isso, passar para outras pessoas aquilo que eu tive, também como uma oportunidade de que elas façam, que elas consigam alcançar o objetivo e no futuro que isso também que elas também se tornem mentores. Sim. Acho que a gente tem que trazer essa cultura de mentoria. A gente vê muito fora, né, do Brasil, isso é muito mais real do que no Brasil acontecendo no nosso dia a dia. Mas a mentoria, de fato, melhora pessoas. Se a gente fala tanto de diversidade, sustentabilidade, a gente começa ajudando as pessoas a encontrarem a melhor versão. Sim. Porque a partir do momento que você melhora quem você melhora seu entorno. Uhum. Então, a mentoria me faz... eu sou uma entusiasta, está vendo pela fala, porque eu acredito muito no potencial não só do indivíduo, mas na capacidade que ele contribui para todo. Sim. Então, acho que é por isso que eu abracei o projeto. Estou aí já acreditando, já fiz essas primeiras passos, né? De passar aí o que a gente pode contribuir e acreditando que tem mais gente que pode vir para esse projeto com a gente e desdobrar muito para a sociedade. Com certeza. A mentoria, ela tem um caráter do dividir para multiplicar, que eu gosto muito. A gente dividindo problemas que a gente passou, erros que a gente cometeu, acertos que a gente, enfim, aprendizados, né? E nos cursos que eu vendo, eu sempre digo também que ele não deixa de ser um catalisador de carreira, porque seria o mundo ideal, né, Alessandra, se a gente pudesse só aprender com o erro dos outros, mas não é verdade. A gente aprende com os erros dos outros, com os nossos, a gente aprende numa sala de aula, a gente aprende num livro, a gente aprende num podcast. Mas a mentoria traz isso, ela traz uma determinada situação ou duas, dependendo do número de sessões, enfim. Situações que você viveu, eu digo, olha, esse caminho ali eu não faria por causa disso. E mesmo assim, às vezes é uma reflexão, porque um erro que você cometeu na década de 90, nos anos 2000 pode dar certo, ou o inverso, né? Mas a mentoria, ela com certeza desperta reflexões. Eu também sou um grande entusiasta e eu tenho uma visão também que a gente aprende muito, né? Porque os problemas que os outros nos trazem enriquecem o nosso próprio repertório. Eu acho que isso é muito legal, né? Sem dúvida. Essa troca é genuína, né? Você compartilha, você entende também e passa a ter ali um ponto de vista do outro. Sim. Que até então você estava ali contido no seu, né? Com o seu viés, com as suas vivências, sim, você limitou, né? Aí, a partir do momento que você faz essa troca, você amplia também as suas possibilidades, né? Então, eu acho que é uma troca rica mesmo. Para os dois. Muito legal. Essa questão do ponto de vista eu gosto muito de terapia, né? Tem a linha, aquela Gestalt, não sei se você conhece, que é o 6. Tem aqui, eu ponho um 6 aqui. Para mim é 6, para você é 9. A terapia tem isso. São pontos de vista diferentes, né? E eu acho que ela ajuda também a eliminar os pontos cegos que a gente tem, né? Então, uma outra visão de alguém que já viveu um pouquinho mais. Alessandro, eu queria te perguntar no meio dessa... Sabe que essa semana a notícia dos jornais, especialmente de ontem, a gente está gravando aqui num sábado,
Esse episódio deve ir para o ar agora em julho. E pode ser até que ele vá para o ar com uma reforma tributária aprovada. Verdade. A minha pergunta para ti é o seguinte, qual é a tua expectativa? Né? A tua expectativa é aquela do time que quer a simplicidade, ou tu quer algo além disso, quer uma redução de incerteza, de insegurança jurídica? Você é uma entusiasta da reforma? A gente esteve recentemente juntos, né, num evento. Eu acho que no último mês a gente se encontrou 3, 4 vezes, né, Alessandra? Mais ou menos isso. A gente esteve junto num evento, né, em São Paulo e debatíamos a reforma tributária. Qual é a tua visão sobre isso? Onde é que estão as oportunidades aí? Boa. Eu acho que a reforma, ela pode virar um motor, né, econômico, mas para isso a gente precisa ter algumas clarezas ainda, sabe? Eu acho, Augusto, que a reforma, ela não dá para a gente ter a utopia que vai ser algo do excelente. Partir, eu já quero a reforma do excelente. Acho pouco provável a gente conseguir. São anos de um modelo duro que a gente vive, com uma quantidade de impostos e obrigações que são perversas. A gente vê aí a quantidade de horas que a gente dedica. A gente fala em 30 mil, 45 mil, porque de horas, né? Pensando em gestão, a gente sabe dos relatórios do Banco Mundial que falam ali de 1.600, 1.000 até 3.000, mas olhando muito para o ciclo de pagamento. Pensando no gestor que tem toda uma cadeia relacionada e a transversalidade da área tributária que passa no negócio inteiro, a gente tem que pensar nesse fluxo todo. Mas me incomoda a fala também de uma reforma tributária que vai melhorar o mundo só avaliando essa parte específica da obrigação acessória, dos próprios tributos, da segurança. Eu concordo que é importante, mas do que a gente está falando de fato? É uma construção de país, né? Uma melhoria para a população. Sim. É reforma para o consumo. E eu me questiono muito quando a gente fala de uma reforma do consumo e olhando as considerações que a gente tem, o quanto nós estamos preparados enquanto país, enquanto sociedade, para rever, inclusive, a nossa política de preço. Porque uma das propostas da reforma é que os impostos passem a ser por fora. Hoje, toda a nossa cadeia de preço é pressionada por impostos que são inclusos, são embutidos, estão inclusos no preço. Sim. Que hoje diminui a capacidade de compra. Sim. A gente sabe disso. Então, me incomoda porque essa discussão não é tão clara. A gente não tem aí instrumentos econômicos para mostrar que setores vão desonerar essa precificação e quais os efeitos possíveis na economia. Porque eu estou hoje de um lado, né, do negócio, que é o varejo, que é uma ponta final na relação com o consumidor. Então, quando a gente olha para a cadeia que está toda atrás, a gente vê uma ampla e vasta etapa de indústrias que precisam revisitar todos os seus segmentos para, de fato, a gente fazer uma reforma que atraia pessoas para consumo e mais dê acesso. E para isso ser algo justo, eu entendo, muita gente fala do cashback, enfim, eu até entendo isso, mas para mim ainda é um pequeno passo perto do todo. O que a gente está falando de desoneração e criar uma reforma realmente que faça sentido é aquela que dê chance de consumo, inclusive para aquele que tem menos capacidade hoje. E como é que a gente faz isso? Então, o que me preocupa, o que eu ainda espero ver, que eu não estou nem muito olhando ali para as peculiaridades que são legais. Eu acho que o caminho é esse, é duro, é árduo, é difícil, não vai ser uma reforma dos sonhos, não adianta. Eu acho que toda reforma vai ter seus apelos ali e dificuldades, né? No texto substitutivo, a gente está aí falando de um período de transição de 8 anos, com provavelmente efeitos impacto de caixa das empresas em 26, porque já se tem ali uma convivência entre dois tipos de segmentos, de combinação de legislação. Sim. Mas muito mais que isso, eu acho que tem a parte social. É aquela fala da cidadania fiscal que a gente tanto tenta divulgar e ajudar a sociedade em geral a entender, né? O quanto essa reforma, de fato, vai melhorar a vida da população brasileira.
Porque eu acho que esse deveria ser o objetivo. Ela tem que ser, além de um motor econômico, ela ser também um caminho para que as pessoas possam ter capacidade de consumir. Porque a dificuldade maior hoje é acesso. É tudo muito caro, porque a gente tem uma carga perversa. Então, se a gente trabalhar nesse lado também social, acho que a gente atinge dois grandes objetivos. A gente dá clareza para quem é empreendedor, dá clareza para os negócios, mais segurança, mas também traz a sociedade junto. Eu acho que pensar só nesse viés de relação entre fisco e contribuinte, olhando muito para as empresas, esquecendo da população, não me parece o mais acertado. Sim. Isso me incomoda muito. Então, eu acho que falta muito instrumentos de clareza que mostrem qual vai ser o efeito real para a sociedade. Sim. Acho que a gente não tem nenhum estudo econômico. Até recebi uma carta de alguns professores, esse manifesto muito bacana, onde foi dito isso, que falta esse estudo econômico, para que as pessoas entendam, bom, no final do dia, como isso me impacta? Como é que fica meu acesso? Sim. Agora, é muito importante esse tipo de conversa nossa aqui, porque a gente está ali operando, entregando obrigação acessória, aprovando um DARF, né? A gente faz gestão tributária e paga bilhões, né, em impostos por ano nas nossas respectivas organizações. Agora, quando eu te ouço falar, eu acho muito legal porque a tua modéstia não te permitiu dizer, você fez o primeiro relatório de transparência fiscal do varejo brasileiro, né? Uma companhia aberta, ou seja, nós não estamos falando de alguém que tem lá os seus interesses políticos, econômicos, de poder, enfim, nós estamos falando de uma executiva que liderou o primeiro relatório de transparência fiscal do varejo brasileiro, né? E é um excelente relatório, está disponível aí. E eu queria que tu falasse para mim como é que foi essa experiência, tocar esse projeto e falar sobre cidadania, sobre transparência fiscal. Foi, na verdade, um projeto, assim, gratificante, né? E ao mesmo tempo, a gente queria dar respostas para os nossos acionistas. Acho que a Via tem, se eu não me engano, ela é a empresa aberta com mais acionistas de pessoa física. A gente tem 500 mil na nossa base. E a gente queria trazer para as pessoas, dar essa visibilidade de como é a carga tributária, como é a regra do jogo, né? Acho que a gente, óbvio, a gente também escutou os demais stakeholders, né? Banco, principalmente, e outros demais que sempre pediram explicações. A gente entendeu que estava na hora da gente pegar tudo que a gente fazia personalisticamente para quem pedia, demandava, e fazer um grande arcabouço para que as pessoas tivessem a oportunidade de entender como funciona. E era para que o objetivo, que a gente entende que foi alcançado, porque a gente já teve bastante repercussão positiva, a faculdade já procuraram a gente para trazer isso para dentro das aulas de compliance, e olhando também com esse olhar que a gente está bem feliz de cidadania fiscal, de dar um pouco mais de visibilidade de como a cadeia tributária afeta a vida das pessoas e como isso se reflete no dia a dia. Então, a ideia foi desenhar você falou, a gente até se esforçou bastante para deixar algo leve, algo com bastante facilidade no entendimento, dando exemplos que as pessoas pudessem falar, bom, eu vivi isso aqui no meu dia a dia. Sim. Eu já vi isso, já passei por isso. Para que fosse fácil de linkar as coisas e trouxesse um aprendizado real. Mais do que você dispor a informação, é você ajustar para a audiência, né? Você já falou isso bastante também, né, Augusto? E a nossa audiência não é uma audiência única, né? A gente teve que fazer um somatório ali de como as pessoas perguntam, quais são as maiores dúvidas, e tentar traduzir isso no melhor relatório possível. Óbvio que a gente está longe do melhor relatório. Sim. É o primeiro, a gente sabe que é uma jornada, mas o que eu posso dizer para todo mundo que tem essa vontade é que faça. Vale muito a pena. É o papel da empresa como um papel social e de governança. E para os líderes da área tributária é um papel de responsabilidade
pessoal sua com o país que você vive. Sim. Porque você pode contribuir muito na vida das pessoas. A gente já teve perguntas extremamente interessantes que vieram a partir dali. Sim. E onde as pessoas, como indivíduo, estão pensando, bom, a forma que está não está legal. Essa subvenção tributária vai mudar, por exemplo, com a reforma? Sim. Então, eu já fiquei muito feliz pelas indagações que vieram. Se a gente provocar um pouquinho mais desse tipo de reflexão, eu acho que o objetivo foi alcançado. Porque a gente permitiu, a gente ajudou a boas reflexões, as boas perguntas. Tu sabe que eu não tenho certeza se o mercado tem a dimensão correta da importância que tem esse relatório, porque quando a gente fala de cidadania, a gente fala de mentalidade, por exemplo, eu já tive a oportunidade de lidar com fiscos na Suíça, na Holanda, e eu notei nas ocasiões em que eu sentei com os fiscos suíços, holandeses, eles te chamam de cliente. Existe uma relação de, não sei se a gente pode falar de confiança ou de respeito. Você está na mesa discutindo negócio, aquilo que é bom para o país, não é nem para o governo, é para o país, né? E quando uma empresa como a sua, aberta, publica um relatório desses, e a Vale já faz isso há muitos anos, você vê várias empresas fazendo isso, eu acho que de alguma maneira dá uma mensagem para o fisco que é o seguinte, tá vendo? Empresas sérias não tem medo de mostrar seus números, falar como é que estão fazendo, a gente é toda hora fiscalizado por vocês, mas esse manicômio tributário não existe por causa das empresas sérias, existe por conta dos picaretas, dos sonegadores, é por isso que existe tanta amarra, a gente presta a mesma informação 200 vezes em várias obrigações acessórias. Então, se várias empresas sérias, como a Via, começarem a fazer isso, acho que vai criar um caldo de credibilidade que o fisco vai conseguir dizer assim, poxa, de repente não preciso mais pedir aquele monte de informação para a Alessandra, porque tá aqui, tá claro, ela publica isso mesmo sem a gente pedir, sabe? Então eu vejo muito contribuinte falar em mentalidade, mudança de mentalidade, e eu sinto que através desse relatório você dá um passo importante na construção dessa mentalidade colaborativa fisco-contribuinte. Acho que bem bacana isso aí. Você comentou de consumo, essa semana passada, teve a reunião do Copom, que manteve os juros a 13,75. Eu queria ouvir de você, né, qual é o impacto, né, que um juro altíssimo como esse gera no varejo, quer dizer, a serviço de quem, né, tá esses juros? A gente sabe que em se mantendo isso, existe uma notícia boa para ser colhida no final do ano, que já está sendo colhida, que é uma redução da inflação. Isso é excelente. Mas a gente sabe que isso maltrata ali o varejo, né? Como é que isso chega no negócio de vocês? Qual é a expectativa do seu acionista, dos executivos? É que realmente a gente tem espaço para baixar isso aí e tendo esse espaço, ter um espaço para ter um Natal melhor, enfim, como é que vocês enxergam isso? Eu acho assim, a gente está numa tendência agora, né, Augusto, para o segundo semestre com uma perspectiva melhor. Eu acho que o primeiro semestre machucou muito o nosso Sim. negócio. O dinheiro mais caro faz com que você tenha menos crédito. Ter menos crédito para você passar para seus clientes significa reduzir a capacidade de consumo. A Via tem uma bandeira que é uma das coisas que mais me deixa feliz de trabalhar numa empresa como a Via, é que ela, de fato, ela é uma empresa que dá acesso a crédito. Uhum. E tem gente que só consegue aquele crédito lá. Então, é uma empresa que democratiza esse crédito. Só que a partir do momento que os juros vai para uma taxa tão alta, óbvio que o crédito fica mais restrito. Uhum. E, infelizmente, as pessoas ficam com menos capacidade de obtenção. Então, e acaba com que o volume de aquisições, o volume de consumo seja prejudicado. Então, o primeiro semestre foi um primeiro semestre ruim, né? A gente está olhando a divulgação ainda do segundo TRI virá, mas olhando especificamente para o primeiro TRI, que foi o que a gente já divulgou, a gente viu que
A maioria das empresas de varejo vieram todas com prejuízo por conta de tudo que está acontecendo. E a manutenção dos juros, óbvio que deixa todo mundo numa situação bastante desconfortável. Ao mesmo tempo, se você olha para o horizonte e já vê sinais que realmente, por conta de tudo que vem acontecendo já sinalizações que tem aí a possibilidade da redução dos juros, principalmente para agosto, né? Tá todo mundo na expectativa. O varejo, ele é um termômetro da própria economia, do próprio mercado, né? Ele é muito transparente, ele se comporta muito ali nas idas e vindas da própria sociedade em geral. É o primeiro que sente, né? Exatamente. E é o primeiro também que recupera. Então, a gente entende que a partir de agosto a gente vai ter uma história muito melhor para contar. Um Natal melhor, uma Black Friday melhor, porque o acesso... Você reduzindo os juros, você já permite que as pessoas passem a repensar no consumo. Sim. Porque uma taxa de juros dessa não só inibe o crédito, mas inibe também o próprio planejamento familiar. As famílias endividadas não vão querer dar passos maiores, né? Elas vão repensar e se reestruturar e aguardar. Então, a gente passa por momentos mesmo de retranca, né? A gente vê a economia puxada, né? A gente já passou por esses momentos, mas o varejo tem essa história bacana do cíclico, né? Então, a gente está esperando agora essa volta do segundo semestre mais forte e com mais capacidade para as empresas voltarem a fazer essa relação melhor com o consumidor e eles tendo de novo a capacidade de consumir. Muito bom. Até porque essa questão do crédito é aquela que se brinca, né, com relação aos bancos. Os bancos são aqueles que te oferecem o guarda-chuva no dia de sol, né? Quer dizer, no momento do aperto ali, você não tem, né? Você tá todo mundo ali apertando para cá, para lá. Então, tem esse complicômetro. Alessandra, a gente está falando agora há pouco de mentoria e me ocorreu de te perguntar sobre erros e acertos. Eu falava dia desses aí com meu amigo Rodrigo Reis, que quando as pessoas olham para executivos como você, tem aquela sensação equivocada de que, nossa, que legal, ela só acertou, né? Quando na verdade não tem nada disso. Eu quero saber de você, assim, de erros e acertos, você lembra de coisas que chamaram a atenção. Poxa, aquilo lá eu fiquei anos pensando que era um erro, mas depois eu percebi que com as informações que eu tinha, era aquilo que tinha que fazer mesmo, mas eu aprendi com aquilo, né? Tem alguma situação que você lembre dessa carreira? Olha, eu acho que tem coisas que marcam a gente para sempre, né? E uma das coisas, até a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui no podcast, o tanto que é difícil quando você entra para fazer M&As e que você tem que reduzir gente. Eu acho que é um dos papéis mais duros e sofríveis que um líder tem que fazer. Sim. E tá na conta. Muita gente pensa, quando olha para a liderança e você tem essa fala que é bastante assertiva, que é só um glamour, né? A gente vive no glamour. Mas a gente vive algo que é muito austero e severo e às vezes até perverso, que é realmente a redução de pessoas dentro dos negócios. E faz parte. Quem abraça o mundo corporativo, em algum momento vai se deparar com isso. Então, eu muito jovenzinha, lá na Ambev, ainda que não era Ambev, né? Era Skol, Brahma, tive que participar desse modelo, né? Onde a gente estava construindo a Ambev em si, e tinham pessoas de 15, 20 anos de outros negócios, de outras indústrias, Skol principalmente, Antártica também, e que precisavam ser desligadas. Mas eu tinha ali o calor da juventude, Sim. Meus 20 e poucos anos. E como que você dispensa alguém com tanta pouca idade, alguém que tinha 15, 20 anos, que estava ali quase minha idade, né? Quando eu estava para fazer a demissão daquelas pessoas. Eu não tinha nenhuma capacidade de fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu estava sendo provocada pela liderança para aprender. E o aprendizado era ali na vida real. Sim. Então, aqueles desligamentos foram todos sofridos, tanto para mim,
como para aquelas pessoas. Eu lembro de uma pessoa que eu tive que desligar, que ela falou para mim, ela via que eu estava sofrendo tanto naquele momento que ela falou para mim, ela era uma senhora já com 60 anos, e ela falou assim, ó, te acalma. É da tua vida, você tá entrando em algo que eu tô saindo, mas eu saio feliz porque eu construí o que eu queria construir. E você vai passar por isso muitas vezes. Mas ela falou que naquele momento, a troca que ela fez comigo foi muito mais de me acalentar, de me dar o apoio, porque eu não tinha capacidade, era algo muito maior para mim. Então, isso é algo que vai para a vida inteira. E me ensinou, porque, de fato, nos processos transformacionais que passaram pela minha carreira, eu tive vários M&As. E até hoje, quando eu tenho que fazer esses desligamentos, essas reestruturações, eu lembro daquela senhora naquela sala falando para eu ter calma, porque aquela vida estava sendo impactada, a vida dela, mas que estava tudo certo, porque era uma escolha que ela sabia que uma hora ia acontecer, porque o mundo corporativo tem seus limitantes, né? Então, um dos tropeços, acho assim, que hoje eu entendi que era um erro eu ter feito, né? Mas eu sou grata por ter acontecido, porque foi um aprendizado pro resto da minha vida. Eu tive que fazer várias vezes, e aquele momento foi importante, porque eu entendi o quanto a gente tem que realmente ter cuidado, quanto você precisa realmente ter o apreço pelaquela pessoa que está ali à sua frente. Você pode tentar escolher as melhores palavras, melhores formas, mas tem ali um sofrimento. Tem aquele luto que aquela pessoa vai sofrer. E é da vida. E você tem que respeitar. Basta você ter na sua cabeça que o respeito é teu limite e teu ponderador. Se você lembrar disso, você vai ter bons passos para frente. Sim. Muito legal o que você falou, porque eu também já tive que demitir muitas vezes na minha vida. E se você me perguntar se alguma vez foi fácil, nunca. Nem aquelas demissões que você faz claramente por performance, por alguém que você já tinha avisado 200 vezes, nunca é fácil, né? E quem está nos ouvindo agora, que eventualmente assumiu agora uma cadeira de coordenador, de um gerente novo, e acha assim, nossa, isso aí a Alessandra faz toda semana, é tranquilo, ou o Augusto faz, nem a Alessandra, nem o Augusto, né? Nunca é fácil quando você impacta alguém, porque a gente sempre acaba focando no que é bonito, né, Augusto? No que tem o louro, né? A gente quer dar uma promoção, a gente quer fazer um job rotation, a gente quer fazer várias coisas, mas tem hora que, infelizmente, como você falou, mesmo que seja por performance, aqueles vínculos, eles vão ser interrompidos. Aquela convivência vai deixar de existir. E você tem que ter maturidade, tranquilidade para saber lidar. Então, acho que quem estiver nos ouvindo, né, saber que esse momento é duro, que realmente dói, mas que a gente precisa ter sempre o resguardo do respeito. Então, por mais que você até sinta-se despreparado, tente ser o mais respeitoso possível. Respeito, ele resolve muito. Muito bom, muito bom. Alessandra, você deve trabalhar como eu com diversas gerações, né? E a gente, intuitivamente, eu acho que até por conta de uma certa arrogância de geração, né? Tanto quanto a gente vê nossos pais dizendo, no meu tempo, né? Hoje somos nós que falamos isso, a gente vê os jovens ali com 20 anos, sei lá, 5 da tarde ou 6 da tarde, fechando as coisas e indo embora, tendo mais saúde do que nós. Naquela época, né? Naquela época que a gente era mais dinheirista, vamos dizer assim. O que a gente pode aprender com as gerações que estão vindo depois da gente? Como é que a gente pode fazer essa mistura de X, Y, Z, milênios funcionar bem? Como é que você faz isso no seu dia a dia, Navia? Legal. Pergunta bem bacana. Eu acho que a gente tem acho que nunca teve esse caldeirão tão grande de gerações ao mesmo tempo, né? Você falou bem aí, a gente tá com a X, a Y, a Z, e ainda tem os baby boomers aí que estão em conselhos, às vezes até como CEO, CFO, eles estão por aqui.
Então, a gente acha que é um grande caldeirão, né? A gente está vivendo um caldeirão geracional aí. Uhum. E acho que mais do que nunca a gente tem que praticar empatia e entender muito o ponto de vista. Porque cada geração dessa tem seu viés. Foi construído um viés. Eu acho incrível, igual você deu um exemplo sensacional, quanto que essa turma mais nova está chegando e olhando muito mais para a sensação de experiência. Isso. Para olhar para o líder e falar, olha, se você não é um líder que pratica o seu discurso, você para mim não serve. Uhum. E eu me despeço de você aqui. Pode ser a empresa melhor do mundo, mas se o líder não for aquela pessoa que cria uma relação verdadeira, prazerosa com aquela pessoa, eles estão indo embora. E eu acho que... Eles estão despedindo o chefe deles. Estão. É isso. É isso. E tá certo. Isso. Eu acho que a gente que vem de uma geração muito da acumulação, né? A gente era... Preciso ter carro, casa, dinheiro guardado e tudo mais. A gente, às vezes, engoliu sapos demais. A gente adoeceu muito. A gente pode ver que as gerações que mais têm alguns problemas realmente pesados, né? De mentais, né? Que a gente está passando, são porque aguentaram muitas situações que não deveriam ter se subordinado, a gente deveria ter dado um não maior. Né? A gente esqueceu o poder do não. Aliás, a gente foi treinado para esquecer o poder do não. A gente entendeu que a gente tinha que superar qualquer coisa, tudo estava certo e todas as metas deveriam ser batidas e alcançadas. Essa turma agora fala, não, peraí, vamos repensar. Será que faz sentido? Eu vou dar conta, isso é crível. Então, eu acho que eles estão nos ensinando a rever até a forma de cobrar. Será que precisa realmente ser feito em 2 dias? Será que a gente precisa de horas para concluir alguma atividade? Tem como a gente melhorar essa produtividade de uma forma menos impactante na vida das pessoas? Então, isso tudo eu acho que é um aprendizado, sabe, Augusto? A gente tem uma oportunidade infinita dessa troca, olhando e percebendo que cada um traz de valor à mesa. Uhum. Óbvio, a gente sabe que o mundo corporativo vai ser exigente, é competitivo. Isso eu acho que é muito difícil mudar. Mas dá para fazer de uma forma menos sofrida. Uhum. Acho que teve um período muito árduo na carreira, pelo menos eu passei muito isso, que chegou um pouco da banalização do respeito. Então, as pessoas não tinham final de semana, as pessoas tinham que virar noite, dependendo do projeto. Você ia em casa, dormia, trocava de roupa, voltava para outro dia para o mesmo trabalho. Faz sentido? Eu acho que uma outra, tão importante quanto as gerações, é o mundo pós-pandêmico. As pessoas deram mais, conseguiram entender o valor dos minutos, né? Da vida, como a gente precisa, assim, olhar com clareza e verificar o quanto que a gente está destinando tempo para as coisas que realmente faz sentido. O tempo, não mais como uma moeda que ela é infinita e além, né? A gente, antes, talvez em alguns momentos, antes da pandemia, achava que o tempo era um recurso infinito. E depois, quando a gente se chocou com aquele momento em que todo mundo estava ali dentro de casa, perdendo entes queridos, perdendo amigos queridos, sendo impactado na sociedade em geral, falou, opa, a gente tem que revisitar, rever esse modelo. Então, eu acredito que tanto as gerações, com esses conflitos que são colocados à mesa e que a gente, como gestor, a cada momento, tem que refletir que elementos cada um traz e você faz uma ponderação de tudo que está sendo colocado e aí, sim, tomar as melhores decisões e também observar o que a sociedade, ou o que o mundo virou depois da pandemia, né? Mesmo com as policrises que a gente está tendo aí a toda hora, né? Guerras constantes, Ucrânia e outros mais que estão acontecendo, mas a gente ter essa capacidade de observar melhor. Eu acho que o que mais nos ensina agora é a empatia. Acho que nunca a gente teve tanta necessidade da prática da empatia. Acho que muitas vezes a gente
praticou simpatia, procurando sempre o que era mais confortável. Aqueles que eram muito parecidos com o que a gente pensava, né? Uhum. E agora a gente tem à mesa gente que pensa totalmente diferente e tá tudo bem. Sim. Porque eles contribuem verdadeiramente com outra perspectiva, né? Então, é um complemento de saberes, de forma de pensar, que dão a oportunidade do criativo. Sim. Então, a gente está num momento muito especial do criativo, da montagem do colaborativo, né? Com todo mundo tendo a oportunidade de agregar valor com o seu viés, com sua perspectiva. Muito bom. Tu sabe que eu sou um entusiasta também da terapia. E o meu terapeuta, esses dias estava de aniversário. Falando um pouco disso que tu comentaste, que a gente acha que o tempo é infinito. A gente sabe que ele não é, mas a gente vive como se fosse. Exato. E aí ele estava de aniversário e eu dei os parabéns para ele. Eu chamei ele de Zé, ele é José. Eu falei, fala Zé e tal. Zé, quantos anos tu tem? Eu perguntei pra ele, ele me respondeu assim, não sei. Eu falei, como não, Zé? Pô, não quero falar. Ele falou, não, eu sei quantos eu já gastei. Quantos eu tenho, eu não sei. Boa. Muito boa, genial, né? Boa. Porque é isso, a gente não sabe se vai semana que vem, enfim. Então, essa perspectiva, assim, eu acho que te faz realizar mais, né? Se você acha que 1/100º não vale nada, vai falar com aquele nadador que tocou ali, o outro que tava com unha maior, ganhou medalha de ouro. Se você acha que 1 segundo não vale nada, vai falar com o cara da Fórmula 1, enfim. É isso, né? A gente tem que dar valor, tentar... E é isso que a gente faz aqui, num sábado, né? Te convidando e tendo a honra de te receber aqui. A gente faz aqui isso, tentando criar valor para nossa audiência que nos privilegia aqui. Verdade. Ali, eu queria saber, já que de carreira falamos bastante, quem é a Alessandra que não tá no LinkedIn? Ah, legal. Essa pergunta sua é bem legal. Bom, a Alessandra que não está no LinkedIn é a que é voluntária, a que acredita que todo mundo pode contribuir. Plantar uma árvore, sim, faz diferença. E olhar, que acredita que todo mundo pode contribuir para o público, sabe? Eu acho que tem aquela fala, eu não vou trazer aqui no detalhe, mas vou deixar para depois todo mundo pesquisar sobre a diferença, por que a gente trata dos jardins, né, e não das praças, né? Uhum. E aí tem até um projeto que eu trabalho nele há muitos anos de recuperação de floresta da Mata Atlântica e fazer o plantio em áreas que são recuperáveis. Eu acho que isso faz um bem enorme. Acho que é uma das coisas que a gente precisa entender de legado, né? O que você quer fora de LinkedIn, fora de vida profissional, enquanto indivíduo. O que você quer fazer para esse mundo, né? Uhum. Você não veio aqui a passeio. Sim. Então, eu acho que a gente tem que sempre promover para nós mesmos, não para fazer qualquer tipo de estrelismo, mas para nós mesmos, enquanto indivíduo, enquanto melhora de quem somos, procurar essas possibilidades. Então, eu sou a pessoa que eu sou muito apaixonada pelo voluntário, aquilo que é voluntariado, né? Acho que vale muito a pena. Sou católica, então faço outras atividades que são vinculadas à minha fé, que eu acho que é outro ponto importante, né, Augusto? A gente cuidar do que é essencial, do que é nosso cerne, né? Acho que cada um tem sua forma de enxergar a vida, sua fé, sua espiritualidade, e quando a gente fala de carreira, de quem a gente quer ser, eu acho que a gente precisa primeiro buscar quem somos. Né? Você fala da terapia, eu também sou alguém que acredita e por muitos anos faz, porque a gente precisa manter equilíbrio, né? Então, para manter esse equilíbrio, a gente tem, fora dessa vida de vitrine, de LinkedIn, a gente tem que procurar coisas que fortaleçam a nossa essência. Aquilo que nos deixa, de fato, sabendo quem somos e permitindo que a gente tenha decisões melhores a partir da gente mesmo. Então, é uma pessoa que valoriza muito os amigos, família, que gosta de ficar na leitura e, às vezes, buscar filmes que façam bem para a alma. Sim. Eu gosto muito de ter aqui meu tempo sozinha. E
introspectiva. Eu gosto dessas leituras, de pensar um pouco da vida, ter o ócio que faz bem para a mente, para o espírito. O ócio criativo. Exato. Agora, te ouvindo falar nas tuas atividades assim mais de caráter social, sabe que além de nosso patrocinador, é uma audiência privilegiada, né? O meu amigo Marcos Gimenez tem um projeto Garra. Tu acompanhaste lá no Tech School. Lindo. Né? Então eu tenho certeza que ele vai assistir isso aqui e vai tocar o teu telefone para ele te chamar para esse projeto maravilhoso que é, né, o projeto Garra. Tá aí, ó, o programa Garra. Essa questão do ser e estar, ela é curiosa. Sabe que eu fiz esses tempos na Volvo, fui convidado para falar para alguns jovens do comercial, do pós-venda, sobre trajetória. E aí eu criei uma brincadeira lá que era... eles queriam saber quem tu é. Eu falei, bom, quem eu sou era só fotos assim da minha vida pessoal, com meus filhos, com a minha esposa, nadando na praia, enfim, com os amigos, festa fantasia e tal. Isso aqui é o que eu sou. E o que eu estou é isso aqui. Aí sim, era a minha trajetória acadêmica, profissional, né? Porque isso aqui eu estou, né? Porque a minha essência é essa aqui. Né? Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito também que a gente não consegue ser da catraca para dentro para fora. Você é uma coisa só, né? Eu falo também bastante isso assim nos cursos e quando eu tenho essa oportunidade. Agora, tu comentaste de livros, de ler, enfim, eu quero saber. Chegamos aqui no nosso Pitacos Culturais. Legal. Quero saber uma indicação de livro, de filme, de série, podcast. Como é que a Alessandra faz para se inspirar em cultura e aprender com filme, se divertir com os filhos, com o marido, enfim? Ah, legal. Bom, eu procuro literatura que me ajude a melhorar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? E quem me conhece de perto sabe que eu sou uma das fãs aí declarada da Brené Brown. Sim. Então, tanto o podcast dela é incrível. E tem um dos livros que a gente falou muito aqui, né? Dos erros e tropeços que a gente vai tendo ao longo da carreira. Tem um livro dela que é muito especial. Chama Mais Forte do que Nunca. Nossa, sensacional. Esse livro é um livro que, de tempos em tempos, eu vou lá e dou uma boa olhada nele, porque a gente tem muito de... Mesmo a gente sabendo o quanto somos falíveis, o quanto a gente já entendeu, a Brené Brown, assim, a professora, ela tem vários livros importantes, né? E saber lidar com vulnerabilidade, entender o que é coragem, mesmo com o medo, isso impulsiona a carreira, isso impulsiona a sua trajetória, né? Então, ela, com tudo isso que ela coloca disponível para o público, acho que é uma boa oportunidade de você estudar e buscar alternativas para muitas situações que a gente precisa encarar na vida, né? Então, acho que esse é um bom livro. O podcast dela também é muito bom. Sim. Você vive falando aí da parte já escutei vários podcasts que você fala sobre o inglês, então o podcast dela é todo em inglês. Sim. Então, esse é bom também para aperfeiçoamento. E sem contar que são incríveis. Dá para você dar boas gargalhadas Sim. com os podcasts dela. E um outro livro que eu acho que faz muito, que a gente acabou de falar da essência, é um livro difícil, mas que vale a pena, independente de religião, são Confissões, de Santo Agostinho. A trajetória dele, da conversão, das críticas filosóficas, porque... Filosofia escolástica, né? Então, ele faz com que você reflita. Então, é um livro que dá para você investir. E é um livro que você vai ter para fazer várias vezes ali uma pausa. E às vezes você já leu, mas você volta. Né? Principalmente em algumas fases da vida de Santo Agostinho, porque ele te faz repensar várias situações. Você vai melhorando. Eu acho que toda vez que você tem a capacidade de aumentar a sua autoconsciência, sua maturidade, né? Na maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com o que você reflete, tem a ver com o quanto você percebe ambiente. Sim. Então, às vezes o pessoal fala assim, não, maturidade vem com o tempo.
Não, gente, não vem. Não. Você vai ver gente muito de 60, 70 anos, que você fala, bom, não tá ainda, não tem a maturidade que você precisa. Então, acho que são essas dicas que eu tenho para deixar. Muito bom. E espero que tenha oportunidade dessas leituras. E agradecer a você, né, Augusto? Imagina, quem tem que agradecer sou eu e você, que está aqui há 1 hora prestigiando, recebendo essa aula. Um luxo essa aula, esse episódio aqui com a Alessandra Vieira, minha amiga Alessandra Vieira. Muito obrigado pela tua generosidade, por estar aqui num sábado. E agora o mínimo que você deveria fazer é curtir, dar uma curtida ali, começar a seguir, habilitar o sininho, dar 5 estrelas no Spotify. A gente trouxe a Alessandra aqui para te ensinar, para te inspirar. Então, quebra essa para mim. Eu queria falar um pouquinho de MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. A gente não faz ali experiência de ratinho de laboratório, a gente fala de coisas reais, a gente fala de erro, a gente fala de acerto, a gente fala de sucesso, de fracasso. É isso que a gente fala e a gente não tem literatura, não tem... É ali, ó, na veia, a prática para dentro da sala de aula. Queria agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Bravo. Liga lá, manda um e-mail, manicomio-tributario@bravocorp.com.br. Gestão contábil, fiscal. Você está com um monte de problema que eu sei, de conciliação, de fechamento, coisa que tá tudo desatualizado, você está botando embaixo do tapete, chama Bravo. BPO, com uma batida muito tecnológica, transformação digital, que você acha que faz transformação digital, chama Bravo para bater um papo. Eu tenho certeza que o meu amigo Jimenez vai adorar atender o teu telefone ou responder o teu e-mail. Aqui tem um QR Code, você só mira no QR Code e vai ter um material bem bacana da Bravo para você. Eu acho que eu tenho mais uns outros avisos aqui, que se eu não falar o Marcelo vai ficar... Eu tenho chefe. Então o Marcelo vai... vamos lá, redes sociais, Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Instagram, Facebook. Você pode também me achar no website www.augustoflores.com.br. Manda um áudio para mim, manda perguntas, sugestões pelo WhatsApp 41 99569 3841. Para comprar meu livro você tem várias opções. Você pode entrar lá na editora Viseu, você pode entrar na Amazon, você pode mandar um direct para mim, um inbox ali no LinkedIn, no Instagram, dizendo: Augusto, eu quero teu livro na minha casa com dedicatória autografado. Vai receber. E eu acho que era isso. Muito obrigado.